Amados, então hoje nós vamos começar a nossa lição de número 3. E a lição de número 3, ela tem por título As Marcas da Verdadeira Igreja de Jesus. Esse é também um assunto fundamental para aqueles que estudam eclesiologia, para aqueles que estudam a doutrina da igreja. E para que a gente possa aprofundar nesse tema, o texto bíblico que eu escolhi está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Você pode acompanhar aqui comigo. Vamos juntos? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Muito bem, é aqui que eu começo. Temos uma discípula de Eli aqui, né? Eli que gosta de adiantar as coisas. Parece que a Jaqueline está seguindo seu caminho ali. Mas como a nossa irmã Jaqueline já adiantou, precisamos entender a expressão nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Afinal de contas, quando a gente pensa nos últimos tempos, logo a gente vai pensar que é algo que ainda está para vir. Isso é verdade? É. Mas, considerando o ensino bíblico, nós temos que entender que também é algo que está acontecendo e que já aconteceu. A expressão dos últimos tempos, ela tem que ser compreendida à luz da primeira vinda de Jesus. Quando Jesus veio nessa terra e executou todo o seu plano, inaugurou-se os últimos tempos. Portanto, os últimos tempos já duram 2000 anos. Deu para entender? Deu para entender, querido? Por isso que o apóstolo Paulo, não aqui em Timóteo, mas em outras cartas, ele vai falar que nós já vivemos os últimos tempos. Ele já estava dentro dessa realidade. Então, essa realidade dos últimos tempos é algo que foi vivido pela igreja no contexto do Novo Testamento. É algo que foi vivido pela igreja no contexto dos pais da igreja, no contexto da Idade Média, no contexto da Reforma, e é algo que é vivido hoje por nós. Então hoje nós olhamos para o nosso ao redor de nós, olhamos para aquilo que estamos percebendo na nossa sociedade e as igrejas, e a gente percebe o quê? De fato, vivemos o quê? Os últimos tempos. E como marca desses últimos tempos, veja que essa não é uma palavra meramente do apóstolo Paulo, mas é uma palavra expressa de quem? Do Espírito Santo. Ora, o Espírito afirma expressamente. Veja que há uma ênfase aqui. Isso vai acontecer com toda certeza e já está acontecendo. O que vai acontecer? Alguns apostatarão da fé. Nós que já trabalhamos aí 2 lições de eclesiologia, sabemos que estar na igreja, ser membro de uma igreja, estar no caminho da fé, não significa que você seja crente. Isso está claro, não está? Não significa. A igreja é visível e a igreja visível. Ao joio e ao trigo. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que à medida que o tempo avança para o finalmente, as pessoas vão começar a abandonar a fé, a abandonar a igreja de uma maneira mais intensa. Então o que você vai perceber é que com a proximidade da volta de Jesus e os sinais decorrentes dela, esse será um sinal evidente. Quando se diz o amor se esfriará de muitos, não é amor do homem para com a mulher, dos pais para com os filhos, não necessariamente essas coisas, mas do amor em relação a Deus, a sua palavra, ao seu caminho. As pessoas não buscarão mais a Deus. E você sabe, sempre vai haver um remanescente fiel. Mas muitos apostatarão da fé. E apostarão diante de sinais tremendos, terríveis. Depois diz que eles apostatarão, por quê? Porque vão obedecer a ensinos de demônios, que são esses espíritos enganadores. A palavra espírito ali, necessariamente, não tem a ver com um demônio, né? Não tem a ver com Satanás, não tem a ver diretamente com eles, mas tem a ver com os falsos profetas que estão a serviço dele. Esse é o contexto. Todo falso profeta tem um Deus.
E qual é o nome dele? Satanás. Mas nós temos que entender que esses falsos profetas são o quê? Enganadores. É claro, os filhos têm o caráter do seu pai. Ok? Se você é filho de Deus, o que se espera? Que você tenha o caráter de quem? De Deus, na pessoa de Jesus, obviamente. Agora, se você é filho de Satanás, o que nós esperamos? Esperamos que você tenha um caráter similar. Então você vai buscar esses ensinos enganadores, que vão mudar a sua vida, que vão levar você a sentir bem, porque vão falar com você no sentido de aceitar uma série de pecados. E aí você está demonstrando piamente que você não é filho de Deus. Diga, William. A respeito desses apóstolos, ou dos ensinadores, né? As pessoas que ensinam. Sim? Os espíritos enganadores. Os espíritos enganadores, que são os profetas enganadores. Os falsos profetas. Falsos profetas. Uhum. Na verdade, eles sabem que eles são... Bom, no meu entender, eu só me corrijo se eu estiver errado. Eles sabem que eles estão fazendo um trabalho para Satanás? Ou eles também estão sendo enganados por Satanás para fazer um trabalho para Satanás? As duas coisas são possíveis. As duas coisas. Existem pessoas que nesse exato momento estão pregando heresias assustadoramente demoníacas e estão fazendo isso com sinceridade de coração, por acharem que são a verdade. Mas eles serão julgados por isso? Claro. Mesmo inconscientemente? Todo homem é julgado, não primeiramente pelas suas obras, mas pelo seu pecado. Qual pecado? Qual pecado? O de ensinar ou de ser indesculpável diante de Deus? Mas mesmo sendo inconsciente? Qual o homem que é inconscientemente inculpável aqui? Mas no caso do ensino. Não, veja. O ensino é uma consequência do seu pecado interior. Entendeu? A questão é, se você tem um filho, eu não gosto de usar esse exemplo, mas vou ter que usar. Se você tem um filho, acabou de nascer, ok? Se essa criança não é eleita, ela morre e ela vai para onde? Por quê? Não só por isso. Por quê? O que leva para o inferno não é o fato dela não ser eleita. O que leva ela para o inferno? O fato dela ser indesculpável diante de Deus, porque ela é pecadora. Todo homem nasce pecador. Todo. Até uma criança lindinha, bonitinha, né? Todas nascem pecadores. Agora, você sabe que existem crianças que nascem e morrem, né? Então, por isso que eu estou dando um exemplo, porque elas não praticaram nem o bem, nem o mal. Então, você está falando de uma prática ruim, que é ensinar errado, né? Mas veja que a decisão de ir para o céu ou para o inferno não depende da sua escolha de fazer isso ou aquilo, mas do fato dela ser essencialmente pecadora. Então, nesse sentido, todos nós merecemos o quê? Todos nós. Então, imagine o seguinte, todo mundo está no inferno. Todo mundo. Você pode ter 0 anos, você pode ter 92 anos, todos estão no inferno. O que coloca uma pessoa no céu? Jesus, a graça é justamente, né? Esse é o diferencial. Então, se uma pessoa está ensinando uma doutrina com toda a sinceridade do seu coração, essa pessoa ela está incorrendo em 2 Coríntios 4,4. Depois você abre aí para você ler, tá bom? Porque 2 Coríntios 4,4. Essa pessoa ela está cega no seu caminho. O Deus deste mundo, Satanás, cegou o entendimento dela. Ela não consegue contemplar a luz do Evangelho. E ela só vai contemplar a luz do Evangelho se quem quiser. Quem? O que a Bíblia diz? Ela diz isso? Ela diz isso, irmão? Quem é que ilumina a palavra de Deus para o nosso coração? Então, se o Espírito não iluminar, como ela vai entender? É possível? Não. Então, o que diz aí 2 Coríntios 4,4, meu cara? Meus pais, o Deus desse século... Quem que é o Deus deste século? Satanás. Cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes resplandeça a luz, não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Justamente. Então, todos os incrédulos estão cerrados na cegueira. Não veem. Por isso que eles são sinceros. Então, eles pegam uma heresia, E brigam por ela. brigam por ela, são sinceros. Por quê? Porque estão cegos.
Mas isso é tanto uma pessoa que prega uma heresia, como aquele que diz que Deus não existe. Na sinceridade do coração dele, ele tem todos os argumentos para dizer que Deus não existe. Né? Mas cegueira espiritual. Referência a tudo isso que você está falando, vem muito na mente o David Leonardo, né? Que lançou agora no Netflix, né? Uma série dele, tá bombando, né? Que tá bombando. Então, assim, ele provavelmente dentro do ser dele, será que ele acredita realmente no que ele está fazendo, que aquilo ali é certo? Ou ele sabe que o que ele está fazendo, no fundo, é errado, mas pro ego dele, vamos dizer, pra fama, certo. Vale a pena, entendeu? Certo. Então veja, irmãos, aqui a gente começa a entrar num terreno mais difícil. Porque enquanto o Léo falou para mim em termos gerais, nós podemos falar em termos gerais. Né? Por quê? Porque existe um império anticristão. Existem seitas espalhadas por todo o mundo. Agora, quando nós individualizamos uma pessoa, entra num foro íntimo. Entra num foro íntimo. Ainda que ele fale coisas erradas, né, essencialmente, nesse caso específico, eu não tenho elementos para dizer que ele não é uma pessoa salva, entendeu? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Por que isso? Né? Porque as marcas da igreja vão revelar essa questão. Mas o exercício das marcas é importante para que vocês possam também julgar. Né? E pelo menos se distanciar daquilo que vocês acham que está distante do Evangelho e se aproximar daquilo que vocês acham que está próximo do Evangelho. Mas nós temos que ter muita sabedoria e cuidado ao tratarmos com casos pontuais. Ainda que a gente identifique uma heresia, isso não quer dizer que aquela pessoa está perdida. Como se todos os crentes fiéis não errassem. Porque nem tudo que ele fala é uma heresia. Nem tudo. E esse é um caminho melhor para a heresia, inclusive. Não é nem tudo que ele fala é heresia. Mas ele tenta omitir a parte... Sim. Né, então segura esse comentário que eu vou entrar nele numa questão aqui na frente, você vai entender melhor. Desculpa, não. Não foi o que disse, né? Foi a Bíblia. Isso. Então a questão é a seguinte: o que leva Deus, igual aconteceu com o apóstolo Paulo, matava todo mundo, louco, né? Nos olhos do cristão. E de repente Deus transformou a vida dele. Porque isso não é a nossa questão, eu ou até Deus, é Deus que escolhe. Efésios 2:8. Exato. Então, o que leva a Deus escolher, igual Jesus falou sobre também os dois ladrões que estavam do lado dele? Essa é a questão, às vezes, que é complicada. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Abre aí. Meu Deus. O pastor chegou a 60. Mas não, deixa alguém perto dele ler, por favor. Para ele ouvir melhor lá. 2:8. Exato, mas essa questão, a questão é essa, escolheu a questão é justamente essa. Não é complicado. Veja, pela graça sois salvos. Por que você foi salvo? Foi pela graça. Mediante o quê? A fé. Quer dizer que então você exerceu uma fé, você tinha uma fé, você fez a sua fé escolher a Deus? Não, porque o texto diz, isso não vem de vós, é dom de, até a fé que você manifestou veio de quem? De Deus. Então nem fé você pode ter sozinho, só se Deus operar. Agora, o que é difícil talvez no nosso coração é aceitar, por que Deus escolheu uns e não escolheu outros? Porque Ele quis. E foi pela graça. É simples assim. Mas é claro, nós somos limitados, somos criaturas. Como é que a criatura pode conhecer plenamente o Criador? Né? Como é que nós podemos, o limitado, entender o ilimitado? Como é que isso é possível? Não é impossível isso. Né? Só que devemos tentar compreender pela revelação das Escrituras. E aí vamos barrar em muitos pontos. Então, por que Deus escolheu um ladrão e o outro não? Porque Ele quis. E através de quê?
O que levou aquele homem a ser salvo? A graça. A graça. Mas ele acreditou. Ele teve fé em Jesus? Teve. De onde veio a fé? De Deus. Deus quis dar. Então, sempre começa em Deus, processa em Deus e termina em Deus. Não há glória nenhuma nisso. Em nós. E o que vem uma pessoa, por exemplo, um pastor se suicidar? O que leva qualquer outra pessoa a suicidar. Mas no caso aí, ele foi escolhido ou não? Veja, o suicídio... Eu tenho uma palestra sobre suicídio que eu dei para os adolescentes. Eu vou mandar o link para você. Porque senão eu vou sair fora aqui do assunto. Então eu vou te mandar o link dessa palestra de suicídio, né? E aí você vai ouvir e depois a gente conversa sobre esse assunto. Ok? Mas só guarde no seu coração a seguinte afirmação. Suicídio não é um pecado imperdoável. Ok? Não. Vou mandar para você também. Vou mandar para você. Vou mandar para o grupo inteiro, hein? Atenção aos e-mails, eu vou mandar lá. Porque a ideia, veja bem, a ideia que o suicídio é um pecado mortal é uma doutrina católica romana. Ok? Todo mundo quer o link do suicídio. Vou mandar. Atenção nos seus e-mails. Atenção, irmãos. Atenção, irmãos. Veja. Quando eu digo que o suicídio não é um pecado imperdoável, não estou dizendo que ele não é um pecado. Ele é um pecado. Ele só não é imperdoável. Porque a Bíblia diz que existe apenas um pecado imperdoável. Qual que é? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você pode tentar torcer o texto para tentar encaixar no suicídio, mas você não vai encaixar no suicídio. Não tem como, não existe uma base. Então, assim como você trai a sua mulher e seu marido e adultera, pecou, se você suicidou, você pecou também. Agora, isso, no meu entendimento, não faz você perder a salvação. Deu para entender? Sim. Vou mandar a palestra no e-mail, ok? O link. Os adolescentes estão mais cientes que você sobre isso aí, viu? Não devia. É. Eu tô pensando só nisso. Não, mas é bom pensar. Oi? Você já passou um pouquinho, né? Já passou. Atenção, irmãos, estamos voltando. Ô, pastor, deixa eu só fazer um adendo assim. É semelhante quando dizem, até mesmo alguns pregadores, que as crianças já são salvas, né? Claro, podemos afirmar que todas as crianças são salvas? Então, eles falam que até, tipo... Não, se botar a idade, piora. A idade da razão. Se botar a idade, piorou. Aí piora? Piora, ora. Já é uma afirmação perigosa afirmar que todas as crianças são salvas. Na Pentecostal diz que nasceu, morreu e eu fui... Porque vamos seguir a lógica. Lógica. Vamos seguir. Se todas as crianças são salvas, atenção aqui, comigo aqui, eu estou gravando. Se todas as crianças são salvas, tem uma maneira da gente salvar todas elas. Vamos matar todo mundo. O que vocês acham? Estão comigo? Estão comigo? Vamos lá? Quem está comigo? Vamos matar todas elas, gente. Porque aí nós não damos a chance delas pecarem. E elas vão para o céu. Nós temos que agir em favor do reino. E quando ele disse isso, eu disse, blasfêmia! Como é que é, Hernando? Depois dessa aula do suicídio é o pecado perdoável e matar criança para salvar. Meu Deus, tá. Verdade. Semana que vem aqui todo mundo tá preso. Mas veja, irmãos, veja, assim, agora eu vou linkar as duas coisas, ó, veja. Assim como matar as crianças para salvá-las é ilógico e irracional, porque não é isso que o texto quer dizer, a Bíblia não ensina isso, também é lógico você imaginar que o fato de o suicídio não ser um pecado imperdoável, que você pode executá-lo, né? Não é verdade? A gente quer reduzir a Bíblia assim, então já que é assim eu vou fazer isso, já que é assim eu vou fazer isso. Não, irmãos, existem inúmeros outros textos bíblicos te orientando sobre, no caso do suicídio, a valorizar a vida, o propósito de Deus na vida, a você glorificar a Deus, servir a Deus, existem outros textos, né? E assim como é o caso das crianças, né, que afirmar então que todas são salvas levaria a isso, né? Você vê que Davi disse, em pecado
Me concebeu, eu nasci na iniquidade. Então eu estou falando aqui, falei para o Léo, que todas as crianças já nascem pecadoras. Se elas são salvas, serão salvas na infância, na adolescência, na juventude, na velhice, é só pela graça. E só Deus sabe quem é. Eu tenho que fazer minha parte. Qual é a minha parte? Pregar o evangelho, ensinar o evangelho, né? Viver a igreja, e Deus vai chamar os seus. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte, e Deus faz a parte dele. E a parte de salvar não está comigo. Infelizmente. Não salvar para todo mundo, né? Por quê? Porque eu acho que isso é o melhor, né? Eu acho que isso é melhor. Mas Deus é justo. Essa doutrina, eu entendo como se Deus não visse a nossa vida linearmente, né? Nasce aqui e vai morrer aqui. Aí você vai pecar. Então, se você morrer bem no momento que você está pecando, você vai para o inferno. Essa é a doutrina católica. E muitos pentecostais também. Porque essa questão do suicídio também eu poderia puxar a questão de uma pessoa que tem um problema, um surto, e mata a esposa, por exemplo. Claro, isso está lá na palestra, inclusive. É salvo, mas ele mata a esposa e se mata naquele momento. Aí ele vai para o céu porque ele é salvo. Oi, não entendi. Então, por exemplo, se Deus não vê o ato em si cronologicamente, ele vê o geral, que a pessoa é salva. Então, se naquele momento da vida dele, na metade, você imagina uma linha assim, naquele momento, a pessoa, por exemplo, mata a esposa e em seguida ele se mata. Quer dizer, então, que ele existe chance de encontrar com ele no céu, porque foi um surto psicológico. Se ele é uma pessoa salva em Cristo Jesus, sim. Ela vai acabar. Existem muitas situações, gente, mas existem muitas situações. Eu não posso entrar nesse mérito, gente. Vou ter que avançar. Veja o seguinte, eu vou mandar o áudio da palestra Suicídio à Luz da Bíblia para vocês. E aí vocês vão ouvir. E aí, se vocês tiverem dúvida, a gente responde. Ok? Tá tudo lá. Tudo isso que ela falou tá lá. Ok? Existem várias nuances, gente. Você não pode reduzir a um pastor que foi lá, colocou uma arma na boca e tirou. Porque você não conhece absolutamente nada daquela pessoa. Entendeu? Não conhece nada. As situações são muito mais complexas do que isso, do que uma ação. O suicídio é um ato muito complexo. Mas, biblicamente, me dá um texto que mostra que ele é um pecado imperdoável. Mostra aí. É só isso que eu estou dizendo. Né? Quer dizer, a salvação é a salvação. Você ia mostrar um texto? A salvação dada por Cristo. A salvação já dada por Cristo, ela é imperdoável. Ou seja, ele deu e acabou. Ele não vai tirar de volta. Não, achei que você ia comprovar o suicídio. Tá bom, mas assim, vários raciocínios. Então, diga. Que eles têm essa ideia porque as pessoas que se matam, tipo, se põem no lugar de Deus. Tipo, eles mesmos terminam a vida deles. Sabe assim? Veja, a Bíblia diz, qual é o mandamento? O mandamento é, não matarás, né? Que deve ser entendido como não assassinarás. Ok? Porque aí, vamos supor, está tendo uma guerra, seu marido foi convocado para a guerra, e tem que Deus para ele vai matar? Ele vai. Entendeu? Vai matar. Vai matar. Matar para proteger a família, para proteger o inocente, né? Isso não é disso que o mandamento está falando. Está falando do assassinato. Né? E nesse sentido, quando a pessoa se suicida, ela está cometendo um assassinato contra ela mesma. Então o suicídio é um pecado. Mas é um pecado imperdoável? Te tira do céu. Entendeu? Não tem relação, no caso, né? É pecado. Eu estou dizendo desde o início que é um pecado. O problema de vocês é que eu disse que não é imperdoável. Né? Assim, porque é um pecado que você, por exemplo, sim, mas é porque os pregadores falam. Vai perdoar também, porque sem pecadinho. Então você pega os 10 mandamentos, gente. Não terás outros deuses diante de mim. Se você tem, é pecado. Vamos imaginar que você vai morrer amanhã. Amanhã às 6 horas, às 5h59, você se ajoelha. Às 5h59 você se ajoelha e fala assim, eu renego a Deus, agora Allah é meu Senhor. Você fez isso porque deu uma louca na sua cabeça lá, você tomou um remédio, sei lá o que você fez. E aí? Porque você falou essas palavras da boca para fora, você perdeu sua salvação então? Acabou tudo, que está no mandamento.
Não terás outro Deus diante de mim. Você cometeu um pecado. Como a gente comete todo dia. Bem na hora que Jesus ia voltar, bem na hora que Jesus ia te buscar. Mas isso, meu irmão, não afeta a sua salvação. Você pecou, mas a sua salvação é maior que o seu pecado nessa hora. Cristo perdoou todos os seus pecados. O único que ele não perdoou, você não vai cometer. Se você é crente. Que é a blasfêmia contra... Você não vai cometer esse pecado. E aí, daqui a pouco vamos perguntar assim, né? Mas se eu cometer... Você não vai cometer, meu Deus do céu. Não vai. Aquele que habita dentro de você. Qual que é o nome dele, gente? Deixa eu lembrar aqui. Meu Deus, é o Espírito Santo que habita dentro de você. Ele vai te conduzir a você blasfemar contra ele mesmo. Impossível. Essa é uma atitude do incrédulo. Não do crente. Amém? Amém. Mas dentro da igreja você sabe. Tem muito incrédulo vestido de crente. Tem muita ovelha, roupa de ovelha, mas por dentro é o quê? Lobo. Esses vão acontecer o quê nos últimos dias? Apostatarão da fé. Veja, irmão, agora eu voltei no texto. Consegui voltar. Hipocrisia. Gente, é 11h30? Não, Não vai dar tempo. 9h50. Quem mudou o relógio, gente? Esse relógio não dá para mudar. Não é 10h30 não, né? 9h50. Ok. Atenção, queridos. Vamos lá, hein? Hipocrisia. O que é hipocrisia, gente? É falar mal do que o outro fez. Hipocrisia é fingimento. Eu sei que é difícil, mas não confie nas ações exteriores. Não confie nas ações exteriores. Às vezes você olha para a igreja e vê uma pessoa levantando a mão, entendeu? Tá lá a pessoa pulando, né? Dançando, dando glória a Deus, chorando, ficando quieta. Não confie nas ações exteriores. Só Deus conhece o interior. Tem muita gente hipócrita na igreja. Fingimento é uma marca dos últimos tempos, meu querido. Pastores, presbíteros, diáconos, gente normal que é de solar todo dia, que você jurava de pé junto que era crente. Por quê? Linguajar? Exteriores, né? Linguajar, jeito de vestir, jeito de andar, que fala, onde está. Gente, não. Se uma pessoa é crente mesmo, você vai perceber. Os atos exteriores vão demonstrar isso? Vão, claro. Poderão comprovar. Mas o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E Ele também vai nos dar a direção para compreendermos essas realidades. Então não tem que ficar julgando, aquele é santo, aquele que não é. Mas não confie nos atos exteriores. Porque uma marca dos últimos tempos é o quê? A hipocrisia. Dos que falam o quê? Mentiras. Afinal, todos os ensinos são o quê? Mentiras. E que tem cauterizada a própria... O que é cauterizada? É insensibilidade. Eu lembro que minha esposa uma vez passou a faca no meu dedo aqui, ó. Tem uma marca aqui, ó. Vocês conseguem ver, tá vendo? Ela cortou aqui meu dedo. Jorrou sangue para toda a cozinha. Foi um inferno na terra. E eu tava lá sangrando, comecei a sentir frio. Comecei a sentir frio. E aí, sabe o que minha esposa disse, Léo, pra mim? Nossa, a cozinha sujou toda. Você tá rindo, né? Nossa, a cozinha sujou toda. É nessa hora que o crime não compensa, já tem que limpar. Nessa hora eu vi que eu não estava morrendo, né? Porque quando eu vi isso, eu comecei a reclamar com ela, né?
tô aqui morrendo, tô aqui. E você preocupado com a cozinha. Mas, voltando ao caso... Profeta enganador, você conta voltando ao caso... profeta enganador. Esse está perto de um pecado imperdoável. Mas voltando ao fato, eu nem sei porque eu estava contando isso. Porque eu estava contando. Ah, sim. Cortou aqui. Aí nesse corte foi tão profundo que cortou o nervo, né? Cortou o nervo. Cortou, foi profundo. Cortou o nervo. Hã? Foi. Aí cortou o nervo. Gente, eu perdi a sensibilidade total desse dedo. Não sei se você já perdeu a sensibilidade de alguma coisa assim, mas é algo muito estranho. Eu perdi tudo. Hoje eu sinto um formigamento. O médico disse que jamais seria a mesma coisa, né? Hoje eu sinto um formigamento, né? Assim, como fosse uma cãibra na digital do dedo, né? Mas na época mesmo que cortou e emendou aqui o negócio todo, eu podia mastigar meu dedo todo que não sentia nada. O que é isso? Insensibilidade. Oi? O que é isso? Culpa da quê? Também, né? Mas é a insensibilidade. As pessoas, elas ouvem o evangelho, elas frequentam a igreja, elas podem fazer tudo, mas elas são insensíveis em relação a Deus. Nada as toca. Nada as toca. Elas estão ali, elas estão ouvindo tal, mas não toca, não transforma. Por quê? A dureza do coração. Gente, o coração ainda é de pedra. E você sabe que para o seu coração de pedra se transformar num coração de carne, quem é que tem que atuar? Vamos ao texto bíblico, gente. Qual é o texto bíblico? Quem lembra do texto de Ezequiel? O texto de Ezequiel. Dar-vos-ei um coração de carne. Vou tirar o coração de pedra e vou pôr um novo coração. Quem disse isso? O próprio Senhor. Se Deus não fizer isso, você será um constante insensível à voz de Deus. A sua mente poderá até entender, mas não haverá transformação, porque há insensibilidade. Você vai ouvir o evangelho como se estivesse ouvindo como fazer uma doutrina quântica sobre a distância da Lua para a Terra. Tipo assim, interessante. Mas aplicou alguma coisa? Mudou? Transformou? Não, insensível. Marca do último tempo. Deu para entender, gente? Sim. Pergunta dentro do tempo. Sim. Pela hipocrisia do que falam mentiras, são os que distorcem a palavra de Deus. Não somente a mentirinha corriqueira. Ali a mentira está a ver com o início do texto. Isso. Por isso que lá diz, obedecer a espírito enganadores e ensino de demônio. Enganador e mentira. Aliado. Gente usando como mentira. Não é a palavra. Não é. Né? É claro que a mentira é um pecado, né? Mas não essa aí. Essa aí é o falso ensino. É o falso ensino. Deu para entender, gente? Então vamos avançar, hein? Veja. A afirmação expressa do Espírito Santo requer atenção. Por quê? Porque existem duas mulheres na Bíblia que tem que ser entendido. Uma é a noiva do Cordeiro, que é a igreja. E outra é a grande meretriz. A grande prostituta, chamada Babilônia. Elas estão lá no Apocalipse bem destacadas, ok? A marca da grande meretriz é essa. A hipocrisia, o engano, a apostasia. Okay? Leia Apocalipse 17, para você ter uma ideia melhor. Mas a noiva fiel de Cristo, ela vai se manifestar como? Na fidelidade, na verdade e na pureza. Então, no meio de todo aquele terrível cenário que vai piorar daqui para frente, a igreja de Cristo, ela será fiel, viverá na verdade e na pureza. Doa quem doer, e se necessário morrer, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Deu para entender, irmãos? 1 João 4,6, quem tem rapidamente uma Bíblia aberta, abra para mim, por favor. 1 João 4,6. Somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Qual é a tradução que você está usando aí?
Veja só, nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A palavra espírito aí, irmão, não é um ser, ok? Ainda que possamos saber de que ser o espírito do erro está falando e o espírito da verdade, não é o espírito demônio ou anjo, ok? Não. A ideia aí são expressões para designar aquilo que vai dominar essas duas mulheres, a noiva e a prostituta. A noiva é o espírito da verdade. E a meretriz? O espírito do erro. Essa é a marca. É isso que você vai perceber. E nesse sentido, então, faz-se necessário você distinguir as marcas da verdadeira igreja. A ideia é muito simples. Existem inúmeras pessoas hoje que estão saindo de seitas. Eu mesmo estou trocando mensagem com um adventista que está doido para sair. Não sai porque está agarrado numa tradição familiar, mas já não aceita muitas doutrinas adventistas. As pessoas querem sair da heresia. Já perceberam a heresia, né? Então, como é que você faz uma pessoa sair da heresia? Mostrando o que? A verdade. É o espírito do erro versus o espírito da verdade. Esse é o confronto. Mas toda heresia tem que ter a Bíblia, né? Toda tem que ter. Por isso que alguém diz que a Bíblia é a fonte de toda heresia. Não porque ela seja assim, mas como é a palavra de Deus, para validar qualquer argumento, que é melhor? Usar o livro dos muçulmanos ou o livro dos cristãos? É dos cristãos, é óbvio. Tem que deturpar o livro dos cristãos. Então vamos usar eles para fundamentar as doutrinas. Então toda doutrina vem de lá, verdade. Então nesse sentido, quais são as marcas da verdadeira igreja, irmão? Que nós vamos falar aqui nas próximas lições. São essas três. Vamos lá? A pregação, a correta e o exercício da disciplina eclesiástica. Guarde essas três afirmações na sua mente. Veja o seguinte. Nossas... Pode. Uma vez a minha esposa deu um soco nesse lado de cá. Aí minha... Muita mentira, meu Deus. Veja, irmão. Nós estamos avançando em níveis de discussão, onde o primeiro nível foram as bases da eclesiologia. E pensamos estritamente nas escrituras para definir tudo o que foi falado aqui, inclusive aquilo que o presbítero Eudes mencionou aqui com os irmãos sobre as metáforas da igreja. O segundo nível, nós avançamos para a natureza da igreja. Nós vimos que a igreja ela é una, santa, católica e apostólica. E vimos essas distinções no contexto de quê? Principalmente dos pais da igreja, a partir do credo niceno-constantinopolitano. E agora a gente avança para o terceiro nível, que é as marcas da igreja, que estão situadas em qual contexto principalmente? O contexto da Reforma Protestante. Então veja, irmão, quando eu digo o Espírito expressamente informa que nos últimos dias acontecerá tudo aquilo que nós mencionamos, nós temos uma ideia no nosso contexto. A gente já começa a pensar em quem? David Leonardo, né? Nos coaches da vida, nas heresias da seita, a gente começa a pensar. Agora, no século XVI, no contexto da Reforma, o que tinha em mente? Quando eles definiram essas marcas? O que eles tinham diante deles? A Igreja Católica. Então, quando eles afirmaram essas marcas, eles estavam contrastando principalmente em relação à Igreja Católica. Então, eles estavam dizendo que a Igreja Católica não prega fielmente as Escrituras. Por quê? Porque ela coloca a tradição acima das Escrituras. As Escrituras derivam da Igreja. A Igreja é mais importante que as Escrituras. E os reformadores disseram que não. A pregação fiel das Escrituras, ela é uma marca da Igreja. Segundo, a correta administração dos sacramentos. Os reformadores leram as Escrituras e identificaram que a Bíblia fala de 2 sacramentos. Quais são eles? Batismo e ceia. No Antigo Testamento, quais são? Páscoa e circuncisão. São 2 no Antigo, 2 no
novo. Nomes diferentes, mas que referem-se à mesma realidade. E a Igreja Católica tinha quantos? Tinha 7 sacramentos. Muitos pautados em livros apócrifos. Não pode ser. E terceiro, o exercício da disciplina eclesiástica, a fim de manter o quê? A pureza. Aqui talvez alguém pudesse até defender a Igreja Católica, porque ela faz isso, né? Ela até disciplina, mas a disciplina dela é uma disciplina meritória. Tipo assim, se você confessa o seu pecado, reza 5 Ave Maria, né? 3 Pai Nosso, não peque mais. Ou seja, é algo que está baseado também no poder da igreja em absolver os pecados. Não nas pessoas serem tratadas individualmente nos seus pecados em relação a Cristo, se arrependendo e abandonando eles. Mas uma questão meramente da Igreja Católica mesmo. Então os reformadores identificaram que para se manter a pureza da igreja é necessário tratar o pecado como ele é, não com absolvições por meio dos seus oficiais. Deu para entender, irmãos? Então essas 3 marcas são aquilo que nós vamos estudar a partir de agora. E aí por quê, irmãos? Veja que a Igreja Católica na época, ela dizia o seguinte: onde o bispo está, onde há um bispo, há uma igreja. Onde um bispo está, há uma igreja. Qual o erro dessa afirmação? Só tem igreja, a igreja católica, onde tem um bispo. Mas eu já disse uma coisa para os irmãos que é uma ótima refutação para isso. Eu disse para os irmãos, é possível você ser igreja sozinho? Não. É, irmão? Não. Você pode dizer que você é igreja? Não. A igreja é coletiva. Quais são as metáforas de igreja? Povo. Edifício. Corpo. Paulo Eudes falou aqui, né? Passado. Videira. Videira é uma só, pastor, mas e os ramos? São quantos? São vários, né? Aí quando você pensa essa realidade da coletividade da igreja, você vê que não há igreja sozinha. Nós somos a igreja. Mas no caso da Igreja Católica, não, porque a igreja ela tinha a sua autoridade. A presença real de Cristo se dava pela presença do Papa. E quem que era o bispo? O bispo era o representante do Papa. Então, onde está o bispo, está o Papa. Onde está o Papa, está Pedro. Onde está Pedro, está o quê? A igreja. Uma pessoa era suficiente para fazer isso. Então veja que é nesse contexto que os reformadores rompem e afirmam a realidade das marcas da verdadeira igreja. Não somente isso, mas quando a reforma eclodiu, depois que Martinho Lutero afixou as 95 teses, houve um avivamento, irmãos. Nós estamos falando da Alemanha. Mas o evangelho começou a esparramar por toda a Europa. Bélgica, Escócia, França, né? Oi? Suíça. Todos os lugares da Europa começaram a receber o evangelho. Os seus parlamentos começaram a aprovar as suas confissões de fé, né? E em muitas dessas confissões de fé estava o que lá? As 3 marcas da igreja, que deram um norte para esses países seguirem como nações reformadas, né? Então, até mesmo para de fazer uma separação entre os reformados, essa marca era importante, porque à medida que a igreja da Bélgica avançava, da Escócia avançava, da Alemanha avançava, da Suíça avançava, à medida que o tempo avança, as igrejas podem errar, as igrejas podem se afastar do evangelho. Então é necessário que nós sempre reflitamos sobre isso aqui, para que jamais saiamos do quê? Do caminho. A igreja fiel, a igreja de Jesus, ela tem que ter essas 3 marcas. Então, pensando nisso, meu querido, a pergunta é, para que definir marcas? Não sei se você se perguntou, né? Para que definir marcas? E a resposta, meu irmão, ela precisa vir a partir da realidade que você percebe. As pessoas chegam perto de você e muitas vezes falam que estão numa igreja e não concordam com o que acontece lá. Isso já aconteceu com você, às vezes acontece comigo, né?
eu estou na igreja tal, mas eu não concordo muito com aquilo, não concordo muito com aquilo outro. Quando é uma questão meramente de um pecador miserável, a gente até ignora. Mas quando é um aspecto bíblico, nós precisamos nortear as pessoas. Você precisa buscar uma igreja bíblica, uma igreja fiel. E que igreja é essa? Como é que você vai definir isso para a pessoa? Olha, procure uma igreja que pregue fielmente as Escrituras. Procure uma igreja que administre o quê? Sacramentos corretamente. Procure uma igreja que exerça a disciplina eclesiástica. Se uma igreja estiver nesse caminho, dificilmente ela vai ser uma igreja herética. Dificilmente. Então, para que definir? Essas marcas, meu querido irmão, vão definir, não necessariamente, uma oposição entre as igrejas verdadeiras versus as igrejas falsas. Tipo oposto assim, ó, né? A igreja City United é a igreja verdadeira. A igreja adventista é a igreja falsa. Não. Porque, convenhamos, até mesmo nós podemos errar. É por isso que a Confissão de Fé de Westminster, ela define igrejas em mais puras e menos puras. Por que ela faz essa diferença? Quanto mais a igreja está próxima dessas marcas, mais pura ela é. Quanto mais distante ela está dessa marca, menos pura ela é. Mas não quer dizer que ela não é uma igreja. Agora, se a igreja não prega fielmente as Escrituras, se ela não administra os sacramentos corretamente, e se ela não disciplina, já não é igreja de Cristo, é outra coisa. A gente tem que definir. Deu para entender, irmãos? Então as marcas não existem para que a gente se arrogue. Nós somos a igreja verdadeira. Não. Podemos. Porque elas existem para a nossa própria reflexão. Nós temos que sempre voltar nelas e entender, será que estamos pregando fielmente? Será que estamos administrando corretamente? Será que estamos disciplinando, como a Bíblia diz? Sempre temos que voltar. Então, as marcas existem para esse propósito. É necessário provar os espíritos. E eu sei que isso é difícil, né? Porque não podemos julgar. O próprio David Leonardo, cadê a Jaqueline? Sempre se menciona o David Leonardo. Né? Então veja, você pode provar o David Leonardo? Deve. Você deve provar o pastor Ângelo? Deve. Agora você pergunta para o pastor Ângelo, o que você acha da Priscila Alcântara? Antes ou agora? Não, eu vou provar a Priscila Alcântara. O que ela disse que ela é? O que ela disse que ela é? Que ela não é desviada? Pera aí, minha filha. Vamos ver aqui o que é o sentido de desviado para você. Atenção, gente. Eu vou provar. Eu preciso provar a partir do que ela disse e confrontar com as Escrituras. Se ela vai aceitar ou não, o problema é dela. Mas é isso. Agora você pergunta para o David Leonardo o que ele acha da Priscila Alcântara. Aí ele vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso. É a escolha dela, ela faz o que quiser. Irmãos, nós temos tudo a ver com tudo. A igreja é luz no mundo. Tá, você está vendo a pessoa se afundar no pecado e você não tem nada a ver com isso, meu filho? É isso mesmo? Essa é a palavra? A pessoa está querendo sair da pergunta difícil com uma bela, como diz aí no jargão popular, né? Como é que fala? Mas tem o termo ser politicamente correto, né? Quer ser politicamente correto, negando o seu próprio ministério. Agora imagine se a moda pega na igreja. A Jaqueline vira para mim e fala assim, não, eu quero ouvir o David Leonardo. Tá. É a sua vontade, filho. Fica à vontade. É o seu desejo. Deus te abençoe. Né? Tá. Para que exercer a disciplina eclesiástica, né?
Porque, irmãos, disciplina não é só levar no conselho, não. Pelo amor de Deus, a gente tem essa ideia, né, que disciplina é levar no conselho. Existem vários níveis de disciplina. E a exortação é uma disciplina. Exortar. Você exorta irmão. Pastor exortando irmãos exortando pastor. Irmão, exortar é uma disciplina. Porque se você percebe que alguém está saindo do caminho, o que ele vai fazer? Exortar ao arrependimento. Tá vendo, Thaísa? Calypso não leva para o céu. Tem que exortar. Se ela vai aceitar ou não. Deu para entender, irmão? Oh, Jesus. Sim. Deu para entender, queridos? Então, 1 João 4:1. Alguém abre para mim, por favor? 1 João 4:1. Só ler esses textos e fechar. 1 João 4. Amados, não deixe crédito a qualquer espírito. Atenção, Dulce. Atenção, queridos. Repita, Dulce. Amados, não deixe crédito a qualquer espírito. Olha aí. A qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído. Aí eu pergunto, Dulce, quem é que está incluído aí? Só Dave? Não. Eu estou nesse aí também? Ainda bem, né? Provai os espíritos. Então, é o seguinte, irmão. Se você pergunta, então, pastor, devemos provar os espíritos? Pergunta, pastor Anjo, eu digo, prove mesmo. Mas na Bíblia. Se você pergunta para o David, ele vai dizer o quê? O que eu tenho a ver com isso, gente? Provar os espíritos aí, isso é uma outra coisa. Não. Percebeu a diferença? Percebeu? É esse tipo de avaliação que você tem que fazer, que vai te levar a entender se a Bíblia está sendo pregada o quê? Fielmente, ok? Segundo texto, Mateus 24:11. Quem é rápido no gatilho aí? Surgirão muitos falsos profetas que enganarão muitos. Eu não sei quem eles são, eu tenho indicativos, né? Mas veja, irmão, que profecia terrível. Eles vão enganar muitos. É o que o texto está dizendo. A gente poderia dizer assim, que eles enganassem poucos, que eles não enganassem ninguém, né? Mas não, eles enganarão muitos. Agora, a tristeza que existe pelo lado de cá é a alegria que existe pelo lado de cá. Quando o Senhor Jesus ele ministrou a Santa Ceia, ele disse, esse é meu sangue derramado em favor de muitos. Muitos crerão também. Não, muitos. A Igreja Católica, quando fala isso, fala de todos. Todos? Mas não, isso não é um problema em si, porque se eu estou falando para a minha igreja que está ali, eu posso falar todos. Porque quem está dentro está salvo. Entendeu? Não tem problema. Né? Mas se ela falasse todos pensando no mundo, aí ela estaria cometendo um erro contra ela mesma. Né? Por quê? Porque ela diz que só tem salvação quem está nela. Então se ele falar todos, ele está falando todos nós que estamos aqui. Que recebemos as graças, né? Que fomos recebidos, fizemos lá todo aquele processo. Então assim, mas são muitos. Quantos são muitos, irmãos? Quantos são? Não sei. Foi Deus deu essa possibilidade de você saber quem são? Não. Mas o que Deus orientou você? Pode, fechando. Provai os espíritos. Então não tenha medo de provar os espíritos, irmãos. Não tenha medo de provar os pastores, aqueles que pregam a palavra de Deus. Não tenham medo. Mas façam isso sempre pela palavra. Porque se você pegar um pastor mais decente, ele vai pegar a primeira pergunta que ele vai fazer para você na sua inquisição é: qual é o texto bíblico? Ok? Mas eu não concordo. Então, tchau. Qual é o texto bíblico? É assim que nós provamos os espíritos. Amém? Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais habilidade, capacidade. Sempre, Gemima, sempre.
vezes acontece com nossos amigos que a gente sabe que estão em igrejas que são falsas, eles não percebem isso. Sim. Mas não é só ler a Bíblia, é a dureza do coração também, né? Pode entrar, gente. Vamos orar?